por causa disso. Assim. Júlio. Ô, Renato, se o Diniz vira o plano B, como o André Hernan publicou hoje no UOL, existe o risco, na tua opinião, do Diniz não querer? Ele querer continuar no Fluminense? Eu acho difícil. Porque quase todo treinador brasileiro tem como sonho dirigir a seleção. Na história, passou a haver uma versão mentirosa de que o Muricy recusou a seleção. O Muricy não recusou a seleção. O Muricy aceitou o convite do Ricardo Teixeira, apenas disse a ele que dependia da liberação do Fluminense. E o presidente do Fluminense não o liberou. Por isso é que ele não foi. Então, eu acho muito difícil. O próprio Diniz já andou sendo sondado sobre isso, não quis entrar muito em detalhes, mas ficou claro que ele gostaria de ser o treinador. Eu acho que dificilmente ele recusaria. Essa história do Diniz, porque, veja bem, no momento, as coisas estão mudando, né? E isso é normal que mude mesmo. A vida é dinâmica e as opiniões mudam, as coisas vão acontecendo e vão levando cada coisa para um lado. Porque lá atrás, a ideia da CBF era definitivamente um treinador estrangeiro. Tanto que ela pensava no Ancelotti, ela pensava no Mourinho e ela pensava no Jorge Jesus. Eram esses os 3 primeiros nomes da lista da CBF. O Mourinho foi descartado, muita gente falando no ouvido lá do Edinaldo que o Mourinho era retranqueiro, que não tinha nada a ver com coisa do futebol brasileiro, tá? E até bem pouco tempo atrás, o Jorge Jesus era a segunda opção. E eu sei disso de fonte segura lá de dentro da CBF. Não é achismo, não. Agora, como o Diniz começou a fazer esse sucesso todo, e há no país, de uma maneira geral, no país do futebol, que eu quero dizer, entre os técnicos brasileiros, uma revolta muito grande com a ideia de que o técnico da seleção deixe de ser um brasileiro, eu acho que, com a provável saída do Ancelotti do páreo, vai prevalecer a ideia do Diniz, porque aí vai agradar toda a comunidade de treinadores brasileiros que, na verdade, não admite a ideia de ser um estrangeiro. Uma coisa de proteção de classe mesmo. Você pode ouvir qualquer treinador, Parreira, Filipão, Luxemburgo, qualquer um desses, Dorival, todos eles vão dizer, não, o técnico da seleção brasileira tem que ser um brasileiro. O Renato, o Filipão falou que achava legal no estrangeiro, até falou do Abel. O Filipão. Mas é um caso. Não, publicamente, não sei se lá, mas publicamente foi o único treinador brasileiro que falou que aceitava e até sugeriu o Abel. Exatamente, é o único. O Dorival falou que tinha que ser brasileiro, o Ceni falou. É porque ele treinou em Portugal também, né? Então. É porque o Filipão treinou em Portugal. É verdade. Não, ele ainda tem essa coisa. Mas a Parreira treinou outras seleções também. Eu acho que o Filipão, por ele ter treinado Portugal, ele tem uma visão mais aberta, mais aceitável. Isso. Ele vê que não é um drama, porque ele deve ter passado lá em Portugal no início, o mesmo que estão falando aqui de treinador estrangeiro. Passou muito. Desculpa, Renato. Eu concordo. Eu concordo. Foi bem lembrado a questão do Filipão. Mas a maioria dos outros quer um brasileiro. Acham que é quase que um assinte o futebol pentacampeão do mundo tem que buscar lá fora. Pergunta ao Luxemburgo para ver o que ele vai dizer. Ele não somente vai querer um treinador brasileiro, como ele vai dizer eu. Ô, Renato, sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Que esses mesmos, todos, hein? Se você fala do Diniz para eles, 2 anos atrás, todos reagiriam mal ao nome do Diniz na seleção brasileira. Todos, né? Mas com razão, Júlio. Com razão. Não, mas é que eu acho que por linhas tortas, Renato, porque o Diniz, ele confronta esses métodos puramente resultadistas desses caras, entendeu? Tudo bem, mas o problema é que ele não tinha um trabalho ainda que o capacitasse para a seleção. Eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Eu ainda acho que o que ele está fazendo no Fluminense é muito bonito, é muito legal, mas não é o bastante para ser o treinador da seleção. Eu acho que o Abel e o Jesus seriam melhores escolhas do que ele. Mas aí é aquela velha história, é estrangeiro. Então, o Edinaldo, que é um político, obviamente, ele está só sentindo para onde o vento leva. Ele já sentiu que apareceu um brasileiro
que, de repente, muita gente vai apoiar por causa do trabalho no Fluminense, que é um trabalho de futebol ofensivo, que é um trabalho mais parecido com, vamos assim dizer, com as nossas características, com a nossa história de futebol ofensivo, com dribles, com essa coisa toda. Eu acho que ele passou a ter mais chances por isso. Mas eu continuo a achar que, pelo trabalho que ele fez até agora, ele está atrás do Abel e do Jesus.